Paz e graça, meus queridos amigos. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez no canal Sérgio Brant. E para mim é um motivo de alegria. Por quê? Porque eu estou fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus espera de cada um de nós, levando a palavra, tirando dúvidas das pessoas que realmente leem o texto, mas não conseguem compreender. E aí é o Espírito Santo, claro, que quer nos guiar ao quê? A toda a verdade. João 16, no versículo 13. Esse texto de Atos 10 é um texto realmente que é polêmico. Polêmico. Por quê? As pessoas usam o capítulo 10 de Atos para dizer, para defender a ideia de que você e eu podemos comer qualquer tipo de porcaria. Rato, barata, minhoca, escorpião, porco, urubu. E se na verdade, se bem que as pessoas querem defender o porco. Eles não querem defender, por exemplo, o urubu. Não querem defender a minhoca, a barata e etc. Eles não querem, mas querem isolar o texto para defender unicamente a carne de porco. Por quê? Porque lhes convém. Isso é uma dura realidade, né? E é isso mesmo. Agora, vamos ler o texto, vamos ver se realmente Deus aqui ele está liberando carnes imundas. Primeiro ponto, 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17 diz que o nosso corpo é templo de quem? Templo do Espírito Santo. Morada de Deus. E a Bíblia diz no versículo 17, se alguém destruir o nosso corpo, Deus nos destruirá, porque o nosso corpo, o nosso templo, aqui na verdade o templo, que é templo do Espírito Santo, morada de Deus, é sagrado. Se alguém destruir o corpo, Deus também o destruirá. Agora preste atenção, por que Deus fala isso? Imagina, volte lá para o santuário terrestre. Dentro do santuário terrestre, será que era permitido o sacrifício de animais impuros, imundos? Eu digo para você que não. Por que dentro desse santuário seria permitido? Não é permitido. Mas vamos lá entender o capítulo 10. Quando você chega no capítulo 10, versículo 1, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a quem? Orava a Deus. Este homem era um homem gentil, um homem temente a Deus, fiel naquilo que ele conhecia. E um dia ele teve o quê? Uma visão, a partir do versículo 3. Ele tem uma visão, o anjo aparece para ele, ele pergunta quem é? E o anjo começa a conversar com ele, olha, eu vim da parte de Deus, e aí eu quero que você envie pessoas para visitar ou conversar com quem? Com o apóstolo Pedro. E ele agora envia mensageiros que vai em direção a Pedro. E aí vamos analisar o contexto. Preste atenção. Cornélio ele era gentil. Ele era um centurião, ou seja, tomava conta de 100 soldados. E ele agora vai procurar um judeu. E a partir do versículo 9, Pedro também teve uma visão. E nessa visão, ele vê descendo do céu como um lençol. E ali continha toda sorte de quadrúpedes, répteis, animais impuros. Ali tinha todos. Imagina, minhoca, barata, urubu, sapo. E teve essa visão. Ele estava ali, quando alguém estava ali preparando comida, ele tem esse êxtase. E aí, na voz que ouvida do céu, disse para ele, Pedro, levanta-te, mata e come. Olha só, quando você vê o versículo 13, né? Que Deus ali vai dizer para ele, Pedro, mata e come. Comer o quê? Aqueles animais impuros. Olha a reação de Pedro. No versículo 14. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Preste bem atenção. Ali a voz foi dita, Pedro mata e come. Pedro replica, não, Senhor, de modo algum eu nunca, jamais eu comi coisa imunda, nunca coisa imunda entrou dentro da minha boca. Não quero, não vou comer isso não. Aí a voz foi dita, não consideres comum, não diz comum e imunda, entendeu?
Pedro, ele falou, não, nunca comi coisa comum e imunda ou imunda. A voz foi dita, não consideres comum aquilo que eu purifiquei, ou a que Deus purificou na verdade. Olha só, aí a resposta, você vai perceber no versículo 15, o que Deus purificou, não consideres comum. Ele não acrescentou a palavra imunda. O anjo não acrescentou isso. O que é imundo, ele só disse comum, que vem de koinos, e não akathartos, que seria algo imundo mesmo, né? Por exemplo, você pega Mateus 10, quando vai falar dos espíritos imundos, os espíritos imundos que são demônios são chamados de akathartos, que são coisas imundas mesmo. E uma coisa, quando não é para se comer, que é impura, imunda mesmo, repugnante aos olhos de Deus, né? Eu digo para dentro do nosso corpo, que não pode entrar, algo desse tipo, seria o que? Akathartos também, né? Seria essa a ideia. Então, queridos, e já expliquei no vídeo passado sobre a questão de o que entra pela boca não contamina. Volte lá e assista, tá bom? Alguém poderia usar esse argumento aí. Veja bem, ok. Agora, no versículo 17, Pedro ficou analisando, mas gente, do que isso se trata? Que parábola seria essa? Ele estava perplexo. Olha só, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele sabia que ali não era para se comer aqueles animais imundos, porque Deus não pode entrar em contradição. Então, o que acontece? Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Enquanto o anjo conversava com Pedro, os enviados de Cornélio chegaram à porta da sua casa. E aí, olha só, chamaram e tal, né? Chamando, indagaram e perguntaram por Pedro. Ele se apresenta. E aí, olha só, no versículo 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele. Olha só que interessante no versículo 19. Pedro, olha só, versículo 19. Então disse o Espírito Santo, ou Espírito, está aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quem é que enviou aqueles homens? O Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aí, quando você analisa no versículo 21, descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então, vai relatar aqui tudo aquilo que o anjo havia dito para Cornélio. Tudo aquilo, para que ele procurasse o apóstolo Pedro, conversasse com ele. E olha, irmãos, o que é nos dito no versículo 25. Certo? Aconteceu que indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos pés o adorou. Veja a reação agora de Pedro. Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu sou o quê? Também, na verdade, que também sou eu homem. O eu sou homem também. Preste bem atenção, Pedro não aceitou a adoração. Levanta-te, eu sou homem assim como você. Você deve adorar, não a mim, mas você tem que adorar a Deus. Aí, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Agora vem a explicação de toda aquela visão, tanto de Cornélio quanto de Pedro. Mata e come, Pedro. Aqueles animais impuros, eles representavam o quê? Olha o versículo 28. A quem se dirigiu dizendo, Pedro falando, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. A nenhum homem considerasse comum ou imundo. Veja que no versículo 17 ele estava perplexo, querendo entender o significado daquela visão. E agora Deus vai dar a revelação para ele, vai explicar
que aqueles animais impuros representavam o povo gentil. Cornélio, por exemplo, que na visão de Pedro como judeu, era um homem impuro, imundo, cães carniceiros. Entendeu? E para o judeu, os gentios eram como cães carniceiros. Você pega, por exemplo, a parábola do rico e o Lázaro, já falei aqui no canal. Você pega Mateus 15, 26, Jesus falando para aquela mulher cananeia, não é bom tomar o, filho o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha só, então Pedro tinha os gentios como imundos. Aqueles animais impuros representavam os gentios. E Deus demonstra para Pedro que os gentios merecem, na verdade não é que merece, ninguém merece, né? Judeu, gentil, ninguém merece a salvação. Mas que Deus quer salvar o quê? A todos, não importa. Quer ver de que nação ela faça parte. Olha só, no versículo 34. Será que é isso mesmo, Sérgio? Vamos lá. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aquela visão, aqueles animais, tratava-se de pessoas. E não para comer carne de porco, urubu, rato, minhoca, barata. Aí vai dizendo, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Queridos, aqui trata-se daquele preconceito racial. Você vai para as cartas de Paulo, por exemplo, você vai para Colossenses 3,11. Judeu, gentil, homem, mulher, todos são um para Deus. Você pega, por exemplo, Gálatas 3,28, a mesma ideia é transmitida ali. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer salvar simplesmente uma nação. Deus quer salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, não morra, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. A salvação está estendida a quantos? A todos nós. Basta que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Esta é a explicação do contexto ali de Atos no capítulo 10. Nada tem a ver com animais imundos. Deus não quer que nós comemos ou comamos coisas que não fazem bem para a nossa saúde. Se bem que, na verdade, Deus falou, não coma, não come e pronto. Eu não posso questionar a Deus e ficar procurando, rodeando coisas. Ah, mas eu acho que Deus permite aqui. Não, irmão. Se Deus falou, está falado. Deus não muda a sua palavra. É imundo, é imundo. É impuro, é impuro. Entendeu? Então que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal também. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.